Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é Abraão e os seus encontros com Deus. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar pregar a palavra do Senhor, o encontro que o Senhor teve com Abraão, o nosso pai da fé. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Abraão e seus encontros com Deus. Abraão em busca da cidade eterna. Abraão teve um chamado. Morava lá em Ur dos Caldeus. Nasceu, cresceu e já era adulto, né? Quando estava em Ur. E no momento que ele estava sendo cobrado pelo pai dele, né, que era o Terá, ele saiu sozinho para refletir tudo o que estava acontecendo e recebeu um chamado de Deus. A linha do tempo de Abraão, ele que viveu do ano 1946 a 1771 antes de Cristo. 2008, Anno Mundi. Aí está a cidade de Ur dos Caldeus, que está localizada ali na região ali da Arábia, né, da Jordânia, que era antigamente. Vou mostrar para vocês como está hoje. Aí você vê que eles quase imitaram a Babel, né? A Torre de Babel, que Nimrod e a sua mãe Semíriades tentaram fazer, né? Que a torre chegasse até o céu, né? E pelo jeito, o reino de Ur tentaram fazer o mesmo. Você vê que tem um prédio alto, né? E lógico que está muito longe, mas tentaram fazer igual. Aí fica perto de Suzã, onde ficava o Império Pérsia, ali do Irã, ali da Arábia. Aí está localizado o Ur, a cidade de Ur, onde nasceu e cresceu Abraão. Aí está como está a cidade de Ur hoje. Você vê que aquela estrutura que era maior já não existe mais. Está só a base. Está pelo menos a base está. E o outro lado aqui, que era também um palácio pequeno, também já foi danificado. Aí está. O mesmo modelo ali, só que a sem a parte da entrada de uma porta ali, né, que tinha, né, para os reis, para o rei de Ur estabelecerem seu palácio, já não tem mais. Para você ver, a escada continua intacta. Desde aquela época,
Olha só quantos anos tem essa escada, hein? E você vê como que é hoje a cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, cidade pagã. Essa cidade tinha uma conexão entre o céu e a terra, uma escada para o céu, a morada de Deus na terra. Essa palavra Deus, que é um D minúsculo, que não é o Deus eterno, o Deus de nossos pais e o Deus nosso, o Criador dos céus e da terra, é um Deus pagão, que quando a palavra Deus é escrita assim, que é porque é Deus pagão, que Satanás quer imitar Deus. Então, se vê a palavra Deus é de D maiúsculo, e quando é D minúsculo é Deus pagão. E tinha um símbolo de poder e prestígio, que era visto, né, na região ali como uma cidade bela, uma cidade poderosa que ninguém enfrentava. Abraão, originalmente chamado Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e avançada de seu tempo, mas profundamente imersa na idolatria e no paganismo. Seu próprio pai Terá servia a outros deuses. Exatamente quando seu pai chegou, junto com a sua mãe, em Ur dos Caldeus, ele imediatamente já começou a adorar ídolos, indo por base das sacerdotisas que tinha na época, lá em Ur dos Caldeus. Em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Primeiro, então veio o Senhor a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-se-te à terra que eu te indicarei. Agora imagine você que, primeiro, você está pensando na vida, do que você vai fazer, de que as pessoas estão te cobrando, no caso de Abraão, e você recebe um chamado, você está aflito com aquela coisa que está acontecendo na sua vida, e você recebe um chamado de Deus, e te fala, eu multiplicarei a descendência sua, abençoarei quem te abençoares, amaldiçoarei quem te amaldiçoares. Está vendo as estrelas do céu? É incontável, isso é sua descendência. Você recebe um chamado, igual o Noé também recebeu um chamado. Todos que receberam um chamado de Deus. E ainda Deus fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige uma terra que eu te indicarei. Quer dizer, você não tem direção. Você vai aonde Deus está indicando. E você anda, 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 anda. E até Deus falava aqui, chegou. Você não sabe para onde vai. Então é o que aconteceu com Abraão. E eis que te farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarem aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Em Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia por herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Exatamente o que eu relatei. Você recebe um chamado de Deus e Deus te direciona para um lugar que você não sabe aonde vai parar. Aí está o mapa aonde o patriarca saiu de Ur e foi até Harã. Foi até a cidade de Harã, o nome de seu irmão.
O irmão de Abraão chamava Arã, que foi morto. Aí está a cidade de Arã, onde Abraão se estabeleceu. Ele, Sarai, que era sua mulher, e o seu sobrinho Ló, todos que acompanharam Abraão. E hoje, como está a cidade de Arã? Está em ruínas. Fica ali na região da Turquia. Aí está, ruínas da cidade. E hoje é um memorial, né? Que as pessoas vão lá para visitar, fazer foto, tirar fotos e é uma marca, né, para as pessoas, né? Ah, eu visitei tal cidade, né? Visitei as ruínas. É o que hoje você vê dos impérios das antigas. E essa foi a casa de Abraão em Harã. Foi uma maquete, né? Que introduziram como que era a casa de Abraão em Harã. Aí está. E ele, junto com seu sobrinho e todos que te acompanharam na cidade, estavam aí conversando, né, sobre o Deus eterno. O versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis fala: Então partiu Abraão como orienta o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Aí ele saiu de Ur para Harã e agora está estabelecendo para uma outra cidade que Deus vai te direcionar. E aí fala: Muitos ainda são provados como foi a Abraão. Não ouvem a voz. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Exatamente. Hoje, o que acontece, quase ninguém, vamos dizer que uma pouca margem de pessoas ouvem a palavra de Deus e que obedecem como obedeceu Abraão, que direciona para uma coisa que Deus está pedindo para você. Hoje, poucas, vamos dizer assim, poucas pessoas recebem. Que é aquela pessoa que persevera na oração, aquela pessoa que não desiste, não fica vendo coisas vãs, que especialmente fica junto com Deus, eu acredito que recebe um chamado. Agora, poucas pessoas. Pode ser exigido abandonarem uma carreira que promete riqueza e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas, e separassem dos parentes para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldade e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem. Patriarcas e Profetas, na página 97. Exatamente, é o que eu falei do chamado. Você largar tudo, você largar sua família, sua casa e direcionar para para o lugar que Deus está falando para você. Vai, que o lugar que eu te parar para que eu te avisar, você vai estabelecer ali. Então, quer dizer, isso é ter fé, obedecer e, andar onde Deus está te direcionando. Isso é ter fé. Lições de fé.
fé e obediência incondicional. A fé que Abraão que não foi passiva, mas uma fé que se traduziu em ação e obediência, mesmo sem compreender totalmente o caminho. Ele deixou sua zona de conforto e seguiu a voz de Deus. Hoje, somos chamados a confiar na direção de Deus para as nossas vidas, mesmo quando o futuro é incerto. Exatamente isso, povo de Deus. É isso que é fé. Não é, por exemplo, assim, você está esperando que Deus te chama para ir no caminho dele. Aí você está já sabendo. É você do nada, igual Abraão, aconteceu com Abraão, do nada receber um chamado que você não está esperando e Deus conversando com você e você obedece o que ele está falando. Isso é ter fé, é acreditar, primeiramente, e depois acreditar, obedecer. E juntar as duas coisas e ter fé. E ter fé em Deus, fé no que Deus está falando para você. Vamos lá. Linha do tempo de Abraão, vivendo em Ur, que não conseguiram direcionar um ano que ele estava lá em Ur, não mencionado. Em Harã, saiu com 75 anos, então 2023, ano mundi, ficou até 1933 a.C. Viveu em Harã. Aí está. De Harã até Canaã. Era outra cidade que Abraão e seus conservos, as pessoas que estavam te acompanhando, iriam morar também. Aí a linha do tempo de novo. Vivendo em Ur, depois em Harã. Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade. Estava partindo agora para Canaã. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei a esta terra. Gênesis capítulo 12, verso 6. Exatamente. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porque ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Gênesis capítulo 12, verso 7. É como se diz, Deus só aparece, né? Como uma forma ali, porque a glória de Deus nos mata. A gente não está preparado para ver a glória de Deus. Que quando Moisés pediu para Jesus, que quem conversou com Abraão, todo momento era Jesus. Jesus transmitia a voz para Abraão, que conversava com Abraão, conversou com Jacó, conversou com Isaac, conversou com Moisés, apareceu para Josué. Quer dizer, Jesus conversava com Abraão, até mesmo quando ele estava discutindo com os fariseus, quando ele veio pela primeira vez aqui à Terra, ele falou, os fariseus falavam, nosso pai é Abraão. E Jesus falava, você se titula como Abraão, que o seu pai é Abraão? Então, vocês não praticam o que Abraão praticou, que foi me adorar, que foi obedecer à palavra de Deus. E ainda no final ele relata, antes que Abraão existisse, ainda ele falava, Abraão se alegrou em ver a minha vinda. E antes que Abraão existisse, eu sou.
Quer dizer, Jesus, junto com o Pai, junto com Deus, criou os céus e a terra. Eles criaram este mundo maravilhoso. Então, quer dizer, quem conversava com Abraão era Jesus. Abraão, um amigo de Deus, dá um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construía um altar. Quer dizer, ele agradecia por Deus dar a direção para ele e nunca deixar ele em maus lençóis, como se diz. Falar para ele ir caminhando e abandonar Abraão, jamais. Deus sempre ficava ali juntinho de Abraão e Abraão agradecia. Construía todo lugar que parava, construía um altar de adoração a Deus. Onde que ele armasse a tenda junto, construía um altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava nos anos subsequentes. Houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão, e quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia que quem havia estado ali, antes e depois de armar a tenda, reparava o altar e ali adorava ao Deus vivo. Olha só, Patriarcas e Profetas na página 99. Aí, Ellen G. White, a nossa mensageira, inspirada por Deus, quando eu falo isso, é que eu não sou amante de Ellen G. White, nem adoração e nem amante, para deixar bem claro isso, que apenas eu acredito nos escritos dela, que eu li e comprovei. O que ela fala é profético. Então, se a Igreja Adventista faz adoração, amante de Ellen G. White, ele está errado. A igreja está se apostatando. Apenas eu enfatizo a sua palavra e acredito em suas palavras. E ela fala: Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Sem, em uma linha interrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Terá se tornou um herdeiro deste sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Patriarcas e Profetas na página 96. E eu falo para vocês, irmãos e irmãs em Cristo, hoje é diferente da época de Abraão? Vamos dizer que é até pior. A idolatria, o paganismo está em todo lugar. Ali era só em Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia. Era só um reino. Tinha os outros reinos também, mas outros reinos não ficavam junto. E quem morava no reino percebia o que estava acontecendo ali. Hoje, que não tem reino nenhum, que é tudo junto, a gente vê o paganismo, vê as coisas pagãs ocorrendo em nossa frente, como se eles não se importassem com nada. Eu pratico mesmo o paganismo, e daí? O que vocês têm a ver com isso? É mais ou menos isso que as pessoas hoje falam para nós. Eu vou na maçonaria mesmo e pratico lá. O que você tem a ver com isso? Entendeu? É umas linguagem assim que eu relato. Que hoje está pior do que no tempo de Abraão. Tempo de Noé. Hoje está pior.
A era dos patriarcas, linha do tempo do planeta Terra. Aí está Adão. Adão e Eva, 4.000 anos antes de Jesus, da primeira vinda de Jesus. Aí Adão viveu do ano 3.897 até 3.825, depois da queda, né, do pecado. Viveu mais, né? Esse daqui é um número aproximado, né? Não é totalmente exato. Depois, Enoque, 3.332 até 2.967 a.C. Depois Noé, 2.898 até 1.948 antes de Cristo. E Abraão, 1946 até 1771 antes de Cristo. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versos 9 e 10. Aí está, né, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, que os patriarcas Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, sempre recebeu essa promessa, mas não sabia qual era a Canaã espiritual que Deus estava prometendo para eles. E, e é essa Canaã espiritual, a Nova Jerusalém, que está no céu e que descerá à terra no 8º milênio. Dali prosseguiu a Abraão rumo às colinas de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 8. Exatamente. Abraão, um adorador. Abraão foi um adorador sempre, depois do chamado que Deus mostrou para ele sempre foi um adorador. Lições de fé. O lar como centro de adoração e testemunho. Onde quer que Abraão armasse sua tenda, ele erguia um altar ao Senhor. Ele não apenas vivia sua fé, mas também a ensinava à sua família e aos seus servos, transformando o seu lar em um centro de adoração. Sua fé deve ser vivida não apenas individualmente, mas também transmitida no ambiente familiar. Exatamente. Eu mesmo sou o único adventista aqui em casa. O adventista não da igreja, mas sim o adventista que está esperando a vinda do Salvador. A segunda vinda do Salvador. Esperando o advento. E tento transmitir para as pessoas. Não guardo só para mim. De cada pessoa que eu encontro na rua, vou transmitindo a mensagem. Transmito a mensagem. E também em casa a mesma coisa. Não pode guardar para si mesmo. Por que Jesus chamou 12 discípulos? E que eles transmitissem a mensagem? Se fosse assim, não precisava. Mas ele fez porque precisava transmitir a mensagem para o mundo. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem. Do lugar onde que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 12, versos 14 e 15. Quer dizer,
mais uma promessa a Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 16 e 17. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percoa esta terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Mais um chamado de Deus para Abraão. E Abraão se encontra com o rei de Salém, Melquisedeque. E está em Salém, Canaã, Hebrom, Betel e Sichem, que são regiões perto ali de Canaã. O encontro com Melquisedeque, que na Bíblia relata pouco sobre Melquisedeque, mas que era da linhagem de Sem, filho de Noé. Aí o texto fala, quem foi Melquisedeque? Nesse momento, né, que o encontro de Abraão com Melquisedeque, foi cobrado os dízimos, né? 10% dos dízimos que Abraão deu para Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? O texto bíblico deliberadamente omite a ancestralidade de Melquisedeque para apresentá-lo como uma figura sem princípios nem fim, semelhante ao Filho de Deus e um sacerdote eterno. A literatura judaica como Targum, Yonatan e o Talmud babilônico identifica unicamente Melquisedeque como Sem. Teólogos cristãos notáveis como Jerônimo, Lutero e Melanchthon também defenderam essa hipótese. Alguns argumentos que Sem, sendo um homem de sabedoria, temor a Deus, e temor a Deus seria uma figura mais adequada para encontrar Abraão e introduzir a verdade sobre o Deus Altíssimo após o dilúvio. A linha do tempo de Sem é como se diz, eu nunca vi falar sobre isso, mas para mim está sendo uma novidade também. Eu sempre vi falar de Melquisedeque, mas não sabia que linhagem que era Melquisedeque. E, vamos lá, o nascimento de Sem, que era filho de Noé, os filhos de Noé era Sem, Cã e Jafé. E Sem era temente a Deus. Construiu a arca com seu pai e viveu todo aquele momento, né, na arca, ele com a sua esposa, os seus irmãos, suas noras e... Suas noras não, as suas cunhadas, né, e passou aqueles momentos na arca do dilúvio. E depois de Noé, teve a Torre de Babel, né, que teve todo aquele acontecimento, e ainda ele estava vivo. Nasceu no ano 2470 a.C., depois no dilúvio que aconteceu no ano 2348 a.C., no dilúvio, aí 2083 até 1922, e morreu no ano 1870 a.C. Então muitos acreditam que era 100. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Então Abraão se entregou o dízimo de tudo, lhe entregou o dízimo de tudo. Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 22. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e grande será a tua recompensa. Gênesis capítulo 15, verso 1. Que promessa maravilhosa, povo de Deus. Quando Deus fala para você, eu sou teu escudo, você vai ter medo do quê?
não temerás de nada. Se Deus é o teu escudo, de que sofrerás? Olhai para os céus e conta as estrelas, que se é que podes. Quer dizer, ninguém pode contar as estrelas do céu. É muito difícil, são muitas. E prometeu, será assim a tua posteridade. Quer dizer, a genealogia, que as estrelas todas do céu será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15, versos 5 a 6. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se em rosto em terra e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço o pai de muitas nações. Que promessa maravilhosa! Abraão, um amigo de Deus, esse foi mesmo. Abraão, Daniel, todos que creram na palavra de Deus são amigos de Deus. Então lhe prometeu: Voltarei no próximo ano, então Sara, a tua esposa, terá um filho. Quer dizer, veio no acampamento Jesus e os dois anjos. Apareceu no acampamento de Abraão. Momento histórico. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Vixe, como cessou já, né? Sara tinha 90 e poucos anos. Quer dizer, o grau hoje das mulheres é no máximo 38, 39, né? Até 40. E se passar disso, tem que ter um cuidado especial, né? Mas como se diz, Abraão e Sara creram, e isso aconteceu. No momento, Sara não acreditou de primeira, depois creu. Olha só. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velho e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Gênesis capítulo 18, versos 10 a 12. Acaso, aí Jesus fala: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Que existe vou traduzir assim, existe algo impossível para Deus? Abraão, um intercessor. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus capítulo 11, verso 11. Você acha que Deus, sabendo que existiria Isaque, que até falou, o seu filho chamará Isaque, Deus sabe de tudo, para fazer aliança com ele também, para continuar a descendência, que Deus não deixaria que Abraão, sabia que Abraão iria morrer, e não apenas, como se diz, ele não deixou Abraão sem descendência. Abraão vai morrer, Sara vai morrer e não vai ter nenhuma descendência de Abraão para seguir a... Pois jamais, Deus já tinha um plano. Se chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão, da linhagem de Abraão, lógico que ele iria dar filhos a Abraão. Primeiro foi Ismael, que ele teve um caso com a serva deles.
E, e quem está de pé ali no ombro de Abraão é Ismael, outra descendência de Abraão. E o que está no colo é Isaque. Aí está a linha profética de Abraão. O nascimento de Isaque aconteceu 100 anos depois, 2048 até 1908. Aí, uma contagem de judeus e de árabes na pesquisa na internet, de 15 a 17 milhões de judeus existem no mundo e 430 a 450 milhões de árabes. Olha só a quantidade de pessoas, hein? Lições de fé, confiança nas promessas divinas. Abraão enfrentou a esterilidade de Sarai, a velhice, e ainda assim creu que Deus cumpriria sua promessa de uma vasta descendência. Deus continua a ter promessas para os seus filhos. Em momentos de desânimo ou diante de desafios aparentemente intransponíveis, devemos nos apegar às promessas bíblicas e crer que Deus é fiel para cumpri-las. Exatamente. E pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-se Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Hebreus capítulo 11, versos 17 e 18. Deus deu essa promessa para Abraão, mas falou para ele, para provar a fé de Abraão, que Deus fez isso. Ele sabia que Isaac seria o descendente de Abraão, que iria levar a descendência do seu pai para frente, para sempre. E ele não iria matar Isaac. Apenas falou para Abraão, para pôr a fé de Abraão, que estava muito contente com seu filho. E Deus fez isso para fazer que Abraão não esquecesse de Deus, para não desviar o olhar que ele tinha com Deus e o olhar muito para o seu filho. É como hoje, nos tempos de hoje, que o pai e a mãe amam mais o filho do que a Deus. Isso é grave. Você deve amar o seu filho, mas amar mais a Deus. O amor que os pais hoje têm que tem tanto pelo filho, se torna idolatria. Então, é essa prova que Deus fez a Abraão, para não desviar o olhar que ele tinha para Isaque e não desviar do seu Criador, desviar o olhar a Deus. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-la dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, verso 19. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi sua própria experiência algo de grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Nenhuma outra prova poderia ter causado a Abraão tal tortura de alma, como fez a oferta de seu filho. Deus deu seu filho a uma morte de angústia e ignomínia. Patriarcas e Profetas, na página 124. Exatamente. Até mesmo simbolicamente, Jesus apareceu no monte. Ele que falou: Abraão, não estenda a sua mão sobre o seu filho. Queria cortar o pescoço de Isaque. E Jesus o chamou: Abraão, não estenda a sua mão sobre o seu filho.
Seres celestiais testemunhas daquela cena que a fé a de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. Deus declarou a seu servo: Agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, teu único. O concerto de Deus confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos testificou que a obediência será recompensada. Patriarcas e Profetas na página 125. Exatamente, o que Deus fala, ele cumpre. Não há mentira para Deus. Linha do tempo de Abraão, prova de fé. 120 anos. Abraão tinha 120 anos. Isso foi em 2063 até 1893. O Monte Moriá, que hoje está a mesquita dos muçulmanos, lá em Israel, que aconteceu o sacrifício de Isaque. Uma coisa que eu sempre quis visitar Israel e andar aonde aconteceu o fato. Andar os passos de Jesus, onde Jesus andou ali, os lugares que Jesus andou. Eu queria andar naquele espaço ali. Eu queria andar ali no Monte Moriá, aonde aconteceu o sacrifício. Imaginar o momento desse sacrifício. Eu tenho curiosidade e vontade de ir a Israel. Pedra fundamental. É considerado o local onde o mundo foi criado, a terra de Deus onde formou Adão, e o ponto mais sagrado do antigo templo de Jerusalém, o Santo dos Santos. Também se acredita que foi o local onde Abraão esteve prestes a sacrificar o seu filho Isaque. Olha só. Canaã, Getel, Salém e Hebrom. Aí está a mesquita, e onde era o templo de Salomão. Abraão explicou o plano da redenção. Exatamente. Aí quando Deus chamou Abraão para não levantar a mão a seu filho, apareceu o cordeiro, o carneiro, né? Para o sacrifício. A perseverança em meio às provas. A vida de Abraão foi uma sucessão de provas, fome, mentiras, conflitos, a longa espera pelo filho prometido e a prova máxima em Moriá. Ele tropeçou, mas nunca desistiu de sua jornada de fé. A vida cristã não é um caminho sem desafios. Enfrentamos adversidades, falhas e desilusões. A lição de Abraão é que a fé nos capacita a perseverar, a aprender com os nossos erros, a continuar avançando, confiando na graça divina. Exatamente. Sempre acreditar, perseverar. Uma visão para a pátria celestial. Abraão foi um peregrino, esperando a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, verso 10. Sua jornada terrena era um reflexo de uma esperança maior. A vida de Abraão nos lembra que somos peregrinos na terra, e nossa verdadeira cidadania e herança estão nos céus. Devemos viver com a perspectiva da eternidade, buscando o reino de Deus acima de tudo. Exatamente. Sempre buscar o reino de Deus, sempre, primeiro lugar. Aí está. 175 anos, 2008 a 1893 a.C., o Sher. 1997 a 2172. Aí a grande semana do tempo, muitos teólogos, até mesmo israelitas, classificam uma separação aí de tempo.
Os primeiros 2000 anos era a era dos patriarcas, de Adão até Noé. De Adão até Noé. E depois de Abraão até Jesus, a era de Israel, porque um de sua descendência, que foi Jacó, filho de Isaque e de Rebeca, Isaque, o seu filho, né? Isaque era filho de Abraão, e sua nora Rebeca, nasceu Jacó e Esaú. E Jacó, muitos anos depois, Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Por isso que muitos acreditam que foi a era de Israel, de Abraão até Jesus. No livro Patriarcas e Profetas, na página 107, a respeito da posteridade de Abraão está escrito: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, verso 13. Devemos morar neste mundo como peregrinos e estrangeiros, se quisermos alcançar uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus capítulo 11, verso 16. Aqueles que são filhos de Abraão desejarão a cidade que ele buscava, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus capítulo 11, verso 10. Então, povo de Deus, essa foi a vida de Abraão que eu mostrei para vocês. Quem não conhece, passa a conhecer. O jeito que está o mundo hoje, você vai falar: quem foi Abraão? Para as pessoas, quem é Abraão? Quem foi Noé? O desinteresse total que está o cristianismo hoje no mundo. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. As verdades da tua palavra e das promessas que o Senhor fez para os patriarcas. Então, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!